Irmãos, geralmente o tema escatologia, segunda vinda de Jesus, é um tema pouco estudado. E geralmente os pastores, muito ocupados, e homens de Deus que oram, que buscam a Deus, eles não tomam muito tempo para aprofundar nesse tema. E acabam, muitos deles, eu tenho acompanhado isso com tristeza, muitos deles seguindo uma teologia em relação à segunda vinda de Jesus muito errada, que não tem, sabe, por exemplo, Paulo fala aqui em Filipenses, né, que a nossa pátria está no céu. Está nos céus, nossa pátria está lá, nossa pátria, portanto, não é aqui. Jesus, quando morreu, ele foi para o céu. Só o Velho Testamento fala do céu mais de 400 vezes, quanto mais o Novo. Então, há um ensino hoje muito estranho sobre isso. E por que há esse ensino? Porque geralmente os pastores que começam a seguir esse ensino, eles não estudaram convenientemente o assunto, não aprofundaram no estudo da Bíblia sobre esse assunto, né? Vejam, por exemplo, aqui o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. As cartas de Paulo para Tessalônica são as principais cartas de Paulo que ensinam sobre a segunda vinda de Jesus. Aqui, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele é extenso em falar sobre isso. Ele começa falando no 4:13 em diante, segue pelo 5 afora, do capítulo 5 afora, né? Então, Paulo fala muito sobre isso, né? E, por exemplo, no capítulo 5 ele fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Porque ele ensinava normalmente sobre isso. Era um tema que Paulo estava abordando frequentemente. E é um tema que precisa ser abordado frequentemente, porque senão nós vamos errar. Ele fala aqui no versículo 2, 1 Tessalonicenses 5:2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Olha aí, com precisão. Então, esse é um assunto, pastor, que você precisa ensinar para a igreja. Olha, nós temos, você pode acessar nosso site, falar conosco. Nós temos muito material sobre isso. Horas e horas e horas de material sobre a segunda vinda de Jesus. Eu tenho um curso completo de escatologia, não estou aqui vendendo, eu não faço isso, não sou vendedor, não estou interessado em vender nada, mas eu preciso passar informações, né? Eu dei um curso 2, 3 anos atrás, completo, mais de 20 horas de aula sobre escatologia, do começo ao fim, né? Abra o site da Chamada da Meia-Noite, a missão Chamada da Meia-Noite. Eles são profundos no estudo da escatologia, e eles têm uma posição muito correta, muito certa, são muito estudiosos desse assunto, né? Enfim, tem muito material correto sobre isso, e eu estou aqui ensinando, eu estudo esse assunto desde 77, né? Desde 1977 eu fui convocado pelo Senhor, através de um irmão muito simples, mas homem de Deus, a estudar escatologia, né? Olha que Paulo continua falando aqui no versículo 2. Inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui, ó, dia do Senhor aqui, a palavra dia, quando ela está no sentido figurado, significa juízo de Deus. Juízo. Dia, juízo. Quando a palavra ano está no sentido figurado, significa longanimidade de Deus. E dia significa juízo.
o dia do Senhor, quer dizer, o dia do juízo de Deus sobre os homens, vem como ladrão de noite. O ladrão não avisa. Então eu preciso fechar a casa, bem fechada à noite, que o ladrão pode vir, ele vem à noite. E ele não avisa, né? Por isso, irmão, nós temos pregado, ensinado extensamente sobre isso. O arrebatamento, nem todos sobem no arrebatamento. Já falei isso 1 milhão de vezes. Nem todos sobem no arrebatamento. Para ser arrebatado é necessário que você esteja pronto naquele momento. Não é que você está pronto hoje e você não, eventualmente você não está pronto amanhã. Deixa eu ler um versículo aqui de 1 Tessalonicenses. Olha aqui, ó. Olha o que Paulo fala. Paulo fala disso o tempo todo, tanto em 1 como 2 Tessalonicenses. Ele fala aqui, ó: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem que estar pronto. Ele vem como ladrão de noite. Na vinda dele você tem que estar pronto naquela hora. Não basta você estar pronto hoje. Você tem que ter espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo tem que estar pronto. Mas eu vou continuar a falar sobre esse texto.